Oi pessoal, Tudo bem? hoje a gente vai fazer a nossa leitura na roça. Hoje a gente está na roça aqui e a gente vai entrar no novo livro, né? Que é o livro dos números, né? O número é o censo, né? O censo que aparece na Bíblia, os números que são as regras ali, os números, né? Que tem que ser seguidos e analisados, né? E como sempre a gente fala, a gente também vai fazer a nossa entrada do dia ali. Mas só para confirmar, a gente está lendo, continuamos o nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim, em família. E hoje a gente está lendo na roça, aqui no nosso sítio. E a gente vai fazer o vídeo de número 25. A gente vai ler números de 1 a 5 também, né? E o que está batendo aqui, que bateu antes, até eu até escrevi aqui para mim não esquecer, foi a necessidade da gente do desfrute, né? O desfrute é a hora que você tira para o seu lazer, para você ficar tranquilo e tal. E tem o desfrute que você quer e tem um desfrute que às vezes as pessoas te sugerem. Então, o importante do desfrute é fazer o que você quer. Se você tirou tal dia para fazer um desfrute, é o desfrute do seu jeito. E a gente normalmente tem mania de fazer desfrute do jeito dos outros, né? Tentar agradar todo mundo e tal. E quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém, nem a ele mesmo, né? Então, se agradando a você, já começa pelo menos com um. Depois, se você conseguir agradar mais gente, melhor ainda. Mas na sequência, primeiro agrade você. E o desfrute, ele é muito necessário, todo mundo precisa de ter, e às vezes a gente esquece desse pequeno detalhe. A gente tem que descansar e fazer o que a gente quiser, exatamente o que a gente quiser, né? Mas hoje aqui na roça, já desfrutando, num dia muito bonito, muito lindo, a gente começa aqui a nossa leitura, que a Cristiane vai começar a ler números, então, de 1 a 5. Vai, Cristiane. Vamos lá então. Números. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão: de Ruben, Elisu, filho de Sedeu; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naazon, filho de Amidab; de Issacar, Natanael, filho de Zuá; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José; de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazu; de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azé, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram os chamados da congregação, os príncipes da tribo de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens, que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos por cima, todos os capazes de sair da guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os rapazes de sair à guerra foram contados, deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais,
contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Judá, 74.600. A gente vai ter uma abelha aqui. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Assé, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Assé, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Naphtali, 53.400. Foram estes os contados por Moisés e Arão. E os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu, os levitas, de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios, e de tudo o que lhes pertence. Eles levarão a tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão assim o cuidado do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. A ordem das tribos no acampamento. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as
insígnias, né, da casa de seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental, para o nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuá, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliate, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Zedeur, será príncipe do filho de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e a Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem assim, marcharão, cada um no seu lugar, segundo os estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental, e Elissama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazu, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e esses marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele se acampará a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filha de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e estes marcharão no último lugar segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam, segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Número e ofício dos levitas. São estas, pois, as gerações de Araão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte de Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes.
Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor, no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Tamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem o tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, no ministrar do tabernáculo. Darás, pois, os levitas e Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhe são dados. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou, segundo o mandado do Senhor, como lhe for ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libine e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São essas famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libinitas e dos Simeitas. São essas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson serão o seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas e dos Izarritas, e dos Hebronitas e dos Uzielitas. São essas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham o seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo, ao lado do sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uzuel. Né, João? Que já disse que é meu sobrinho, né? O João que está participando, João né? Tá observando a leitura da Bíblia aqui, né, João? Ele está do jeito que acaba podendo nadar. Daqui a pouco ele vai nadar, tá, João? Deixa eu acabar Só primeiro. acabar aqui, né, João? Dá tchau pra câmera de novo. Tchau. Agora pode ir lá, pode brincar lá agora. Terão eles o seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os halteres, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência dos que têm o seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e as dos Musitas. São essas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de 1 mês para cima, foram 6.200. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuruel, filho de Abiail, acampar-se-ão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão seus cargos as tábuas do tabernáculo,
as suas travessas, as suas colunas e as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximará morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, do mandato do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima foram 22.000. O resgate dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de um mês para cima, e para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor. Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, os tomarás a 20 geras o ciclo. E darás a Arão e os filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Deveres dos coatitas. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo do filho de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, serão todos aqueles que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação nas últimas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espivatores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e todos os seus utensílios na cobertura de peles finas e porão sobre varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a cobertura de peles finas o cobrirão, e lhe porão os varais, tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário, e os envolverão no pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois,
Arão e seus filhos, a partir o arraial, a cabo de cobrir o santuário e todos os móveis dele. Então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão, para que eles não morram. São essas coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Esse é o Pedro, irmão do João, né? Tá ajudando aqui também, né, Pedro? Nome bíblico também, né, João? É Pedro. Pedro, João, né? Pedro. Tá, seu nome completo. Pedro Augusto Pinheiro Costa Pedro e João Vitor. Pedro Augusto Pinheiro Costa e João Vitor. Isso aí. Agora nós vamos ler, tá? Agora vai ficar caladinho pra nós ler, tá bom? Deixa a tia ler. Eleazar, filho de Arão e sacerdote, terá o segundo cargo, o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta do manjares e o óleo de unção. Sim, terá o seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhes fareis para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Deveres dos Gersonitas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço, para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos Gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão com tudo quanto diz respeito a essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que lhe devem ser, será segundo o mandato de Arão e seus filhos, e lhes determinares tudo o que deves carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Deveres dos filhos de Merari. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás todos aqueles que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é de sua obrigação, levar, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases. As colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, em todos os seus utensílios, e com tudo o que pertence a seu serviço, e designareis, nome por nome, os objetos que devem levar. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Número dos coatitas. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. E estes, os que foram contados, das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Número dos filhos de Gerson. Os que foram contados, os filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação,
Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandato do Senhor. Número dos filhos de Merari. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram segundo os mandamentos do Senhor por Moisés. Número de todos os levitas. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e as de levarem cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandato do Senhor por Moisés, foram designados cada um para seu serviço e sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. A gente tinha falado que ia ler até de 1 a 5, a gente acabou lendo de 1 a 4, porque está muito grande, senão o vídeo fica muito extenso, né? Então a gente está parando aqui no 1 a 4. Tá, só um minutinho, Pedro. Aí é o seguinte, vamos lá. O que a gente viu aqui de interessante aqui, né? Falando sobre o censo, né? Os números, basicamente, são alguns censos que Moisés pediu, né? Que a gente percebeu aqui. Deus, o Senhor, chega a Moisés e pede para ele fazer um censo, uma contabilidade de todas as pessoas. E tinha alguns propósitos em cima desse censo, que para mim passa suave aqui com certo interesse, vamos dizer assim, né? Que eu achei bem legal. O que é? Ele cria um censo, ele faz um censo para criar um exército. E o ponto de análise dele é quem são os capazes, né, os homens capazes de sair à guerra, né? E ele acaba contando nominalmente todos os homens, cabeça por cabeça, de 20 anos para cima. Então, repare para você ver, e dentro das tribos, aí tem várias tribos, né? Tem tribo com 45 mil pessoas, tribo com 74.600 pessoas, tribo com 54.400, 57.400, 45.500 e por aí vai. Cada tribo, né? Tribo de Naphtali, tribo de Dan, tribo de Assé, cada um com seu príncipe, né? E ele conta os homens, né? E uma coisa interessante que na hora da contagem ele pede para não contar a tribo dos levitas. Por que não contar a tribo dos levitas, né? Ele fala que os levitas eles ministrarão e cuidarão dos tabernáculos do testemunho. O que os levitas passam a fazer? A tribo de Levi, ela começa a ajudar, você lembra dos sacerdotes antigamente? Antes tinha os sacerdotes, né? Que são os filhos, Arão e seus filhos, né? A família de Arão e seus filhos são os eleitos como sacerdotes. E agora Moisés chega para a tribo dos levitas e fala que eles terão que ajudar os sacerdotes, ou seja, Arão, sua família e seus filhos, né? Nessa, como é que fala? Nesse empenho, né? De cuidar da palavra e para que aquilo não fosse perdido. É interessante como que vai criando toda uma estrutura para que se perpetue, né? Por isso que se perpetuou. Hoje a gente está com 3.000 anos depois de Moisés, né? 2.000 de Jesus e mais 1.000 anos antes de Moisés, se eu não me engano. Vou descobrir isso já. Mas se não me falha a memória, é uma coisa mais ou menos assim. Eles criam toda uma estrutura administrativa, assim, maravilhosa, né? E tudo vinha na cabeça de Moisés, vinha na cabeça assim. Deus vinha até Moisés, falava com ele e ele ia repassando aquilo ali para os seus liderados, vamos dizer assim, né? E colocando cada um com o seu propósito e com o seu perfil. Por ter o dom da palavra, Arão e seus filhos, os descendentes deles, ficaram com o sacerdócio, vamos dizer, né? E os levitas, talvez por algum motivo específico também que ele viu, que o Senhor, que Deus viu, ou Moisés, eu não sei como é que seria, ele começa a ajudar nesse trabalho, né? Então, cada tribo terá seu estandarte e seu exército. Ele separa, cada dessas tribos que ele colocou, ele separa, né? E ele fala que ele tem o estandarte, a importância da bandeira, né, cara? O estandarte é basicamente uma bandeira, como é que fala? Um aviso, um símbolo, né? Que a simbologia daquela tribo, né?
que são todos descendentes de uma mesma família. Então são os descendentes de Benjamim, são os descendentes de Dan, são descendentes. E aí cada um gera uma quantidade imensa, né, de pessoas ali. E cada um terá seu acampamento, e cada acampamento em um local geograficamente posicionado. Então um é mais ao leste, outro é mais ao norte. Eles vão criando posições, vamos dizer assim, inteligentemente falando, uma estrutura militar e de fé e de crenças esparramadas, tudo dentro de um território. E eles protegem esse território. E uma das funções dos levitas é proteger esse território, né? Proteger os sacerdotes, proteger, como é que fala ali? O tabernáculo do testemunho, né? A taberna do testemunho, onde as pessoas vamos dizer assim, se ajoelharão, né? Para agradecer e pedir a Deus, né? E cada um também vai ter um príncipe responsável por cada tribo dessa, por cada, vamos dizer assim, partes, né? Como se fossem quartéis de exércitos colocados. Ele terá um príncipe responsável. Esse é o príncipe, ele que é o comandante daquela área ali, né? E as pessoas se dirigirão a ele, né? E os filhos dos levitas também, eles passam a ser contados nos números, né? Os números é um censo, como a gente já disse, né? Então esse livro chama o livro dos números, que é o livro do censo, né? O censo de Moisés, onde ele pede essas contagens aos seus ali, né? Aos israelitas. E uma dessas contagens, uma das tribos, que é as tribos dos levitas, ele começa a contar não por 20 anos para cima, que são capazes de ir à guerra, mas sim de um mês para cima. Eles começam a pegar as criancinhas já, dos levitas, né? E alguns sacerdotes, depois de pegar as crianças, fazer esse censo e tal, para quê? Para que eles cuidassem, né, do tabernáculo e tal. E depois vão vir os sacerdotes e tal. E alguns sacerdotes terão, inclusive, a superintendência, eles terão um cargo administrativo, né? E continuarão protegendo e protegerão os tabernáculos, assim como já explicaram. E uma frase que marca muito é que o estranho que se aproximar morrerá. Então, se chegar alguém perto, ele já tira a pessoa. Não, é para proteger mesmo. Qual que é a intenção, assim, a meu ver, aqui, a primeira impressão que eu tenho? Como a gente falou, a gente está aqui para julgar e sim para entender. Mas a impressão que me dá é que ele monta exércitos e depois ele monta uma espécie de um QG em especial, um quartel-general especial, para dominar a palavra e manter ela. Para quê? Para proteger, fisicamente falando, para que ninguém a tome e tome todo o ensinamento que tem ali dos sacerdotes e que leve essa constituição, que são as leis, né? As leis de Moisés ali, criada por Moisés, desde os 10 primeiros mandamentos a todos os outros, que levem por gerações, como está até hoje, né? Então tem toda uma proteção para que isso aconteça, né? E Moisés também faz uma outra coisa, o Senhor vem até Moisés e fala, você tem que fazer isso, 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 isso. E Moisés leva essa palavra que o Senhor falou para ele. Qual que seria a palavra? Era para Moisés chegar, e há um tempo atrás também vocês viram aqui em algumas passagens que a gente falou, que Deus, ele pegaria, né, Javé, a gente estava lendo na Bíblia que falava de Javé, né? Que Deus, o Senhor, tomaria os primogênitos, o primogênito da família, o homem primogênito, o animal, o primogênito do animal, o primeiro cavalo que nascesse, a primeira ovelha, o primeiro camelo, era tudo para Deus. E aí, de repente, agora a gente tem uma negociação. E na negociação, Moisés vira e fala, sabe aquela negociação que tinha feito com você, os filhos de Israel, né, os israelitas, que vocês tinham que dar o primogênito? Isso foi no Egito, não sei se vocês lembram também da passagem, eu me lembro bem dela, que tem uma ira e eles saem matando todos os primogênitos, avisou, né, e avisava inclusive, não sei se vocês lembram, tinha uma marcação de sangue na porta. Quando era filho de Israel, tinha uma marcação de sangue na porta, para avisar que era filho de Israel. E quando não tinha marcação de sangue na porta, era um egípcio, né? Então, todos os primogênitos do Egito foram mortos naquela noite, naquela passagem ali. E aí, ele protegeu todos os primogênitos de Israel e avisou, a partir de agora, todos os primogênitos que saírem, porque eu os salvei, todos os outros da família serão meus, inclusive os primogênitos dos animais. E agora ele vem numa negociação e fala para Moisés que pode revogar, vamos dizer assim, partes dessa lei. Ele faz uma troca com os israelitas, os primogênitos, pelos levitas. Ele fala, agora eu vou indicar os levitas como povo. E para cada levita, como tem muitos levitas, eles são em números maiores, vocês vão ter que fazer um resgate. Então aqui, Moisés toma o dinheiro do resgate dos filhos de Israel. Foi uma troca pelos primogênitos de Israel. E são todos trocados pelos levitas.
e todo o dinheiro é dado aos sacerdotes, que é Arão e seus filhos. Então eles fazem praticamente um pagamento. Para quê? Para que esse dinheiro fosse para os templos e que nesse templo agora, esse templo ia ter que... É interessante a lógica administrativa, que a partir daí eu tenho dinheiro para manter essas famílias dos levitas no lugar dos sacerdotes, ajudando toda essa parte de levar a palavra adiante. E para a gente permanecer em algum lugar, a gente precisa de dinheiro para manter a situação, senão você simplesmente não consegue manter, né? Então é legal, é interessante como os modos operantes, que até hoje funciona desse jeito, né? Os sacerdotes são mantidos pelo povo, né, de uma maneira direta ou indireta, e eles levam isso para quê? Para que eles continuem pregando a palavra e tal, agora de uma maneira mais forte, inclusive na defesa, né? Eles fazem a defesa do tabernáculo ali, como ele coloca aqui. Muito interessante a lógica administrativa, é legal, é diferente, a gente não, sinceramente eu nunca tinha visto isso na Bíblia, ninguém nunca tinha me falado, e aí eu começo a entender muito das leis de Moisés hoje, o que a gente segue hoje, a nossa lógica de civilização, de uma maneira assim, vamos dizer assim, mais bíblica, né? Então, acho que por hoje é isso. Esse aqui, como eu falei, é o nosso 25º vídeo, né? A gente leu hoje os números, né? O livro dos números de 1 a 4 e continuamos nosso propósito de ler a Bíblia em família do início até no fim. Mais uma vez, muito obrigado, gratidão a todos e a tudo e a Deus. Todos com Deus. Amém. Tchau, tchau.